Muito bem, pessoal. Última aula da semana, a área do triângulo. Características do triângulo. Tem 3 lados só, tá? É um polígono que tem 3 lados, é um triângulo. Tem vários tipos de triângulos. Como é que se calcula a área do triângulo? Bom, primeiro vamos pensar numa coisa. Pense aqui nesse retângulo e como é que calcula a área desse retângulo? É base vezes altura. Lembra que está em inglês, tá? B vezes H. Se eu cortar ele ao meio, eu vou ter duas outras figuras, que são 2 triângulos. Se eu separar ele, eu vou ter 2 triângulos, tá? Vocês concordam que a área desse triângulo é igual a desse, porque eu cortei exatamente ao meio na diagonal ali, tá? Esse é um jeito da gente garantir que ficou duas figuras iguais, cortar pela diagonal do retângulo ou do quadrado, por exemplo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Bom, a área do triângulo vai ser a área do retângulo dividido por 2, porque é metade, tá? Então, a fórmula para calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Entendeu a lógica? Se não entendeu, repete o vídeo aí. Vamos lá, vamos calcular a área dessa figura aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar o que é base e o que é altura, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui tem uma pessoa. Como é que você calcula a altura dessa pessoa? Você pega uma reta daqui até aqui, para medir a altura da pessoa? Não, você vai pegar uma reta que passa pelo chão, perpendicular ao chão até o ponto mais alto. E cortei a cabeça da pessoa aqui. Essa reta tem que formar um ângulo de 90 graus. Isso daqui seria a altura que a gente está usando o H aqui, ó, tá? Então, a altura é a distância de um segmento que sai da base e vai até o ponto mais alto. No triângulo é a mesma coisa. A gente vai procurar uma reta que sai da base, um segmento que sai da base, formando 90 graus com ela e vai até o ponto mais alto. E o triângulo tem 3 lados, então eu posso escolher a base. Então, se eu escolhesse o 7,2 como base, por exemplo, aqui seria o ponto mais alto, que seria oposto à base, tá? Então, eu preciso saber essa medida aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Tem como eu descobrir essa medida só olhando para esse desenho? Não tem. Então, vou procurar outra maneira de fazer. Antes, eu vou apagar aqui, ó. Bom, a gente viu que o 7,2 não pode ser a base. Então, vou pegar o 6 como base. Bom, existe um segmento que passa por esse daqui e forma 90 graus e vai até aqui? Sim, é esse daqui. Como é que eu sei que ele formou 90 graus? Pela malha quadriculada que está aqui atrás, tá? Então, você tem que ter a noção do ângulo de 90 graus aí para te ajudar, tá? O ângulo reto. Esse daqui é um triângulo retângulo. Então, a base vai ser 6, a altura vai ser 4. Beleza, se eu pegasse o 4 como base, a altura seria o 6. Tá? E esse 7,2 não serve para nada, exceto se você for calcular o perímetro. Daí você vai precisar dele. Tá? Mas a área dessa figura aqui vai ser 6 vezes 4, que vai dar 24 centímetros. Só que daí eu divido por 2 para dar 12 centímetros quadrados. Então, a área aqui vai ser 12 unidades de área, no caso, porque não está escrito se é centímetro, metro ou alguma coisa assim do tipo. Note que isso era um retângulo, olha, um retângulo 6 por 4, que media 24. Como eu peguei só metade dele, a área é 12. Esse outro triângulo aqui, a mesma coisa. Inclusive, olha, medidas iguais. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Pela malha quadriculada eu estou vendo isso. Pela minha noção de ângulo também está me ajudando. Mas geralmente vai estar escrito ou vai estar alguma coisa indicando, tá? Mas aqui é a malha quadriculada. É o mesmo triângulo. Então, a área aqui também vai ser 12 unidades de área. E esse daqui também é o mesmo triângulo, olha. Pela malha quadriculada, a gente enxerga aqui o ângulo reto, é um triângulo retângulo,
mede 6 por 4, então a área dele também é 12. Tomem cuidado, porque se ele vier dessa forma para vocês, vocês geralmente tendem a pegar o número de baixo como base, mas não é. Para ser o 7,2 a base, eu precisava saber essa diferença aqui, ó, esse comprimento. Consigo fazer isso no GeoGebra? Consegue. Se você construir ele no GeoGebra, ele vai te dar a medida. Você vai fazer 7 vezes 0,2 vezes essa medida, divide por 2 vai dar 12, tá? Fica para vocês fazerem. Aqui, calcular a área desse CMC aqui, ó. Basicamente, a gente vai contar os quadradinhos. Aqui eu não tenho as medidas, então eu vou usar a unidade de área, que é o quadradinho. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o C tem 8, esse outro C também vai ter 8. E aqui a gente tem que pensar, olha, aqui a gente tem 4 quadradinhos, aqui a gente tem 4 quadradinhos, e aqui a gente tem que fazer alguma mistura aqui com esses triângulos para identificar o que dá para contar aqui. Note que aqui é um quadrado. Se eu cortar essa parte aqui, se eu pegar essa parte e jogar ela para cá, vocês percebem que ela vai fechar esse espaço. Então, aqui a gente vai ter 4 quadradinhos também. Tá? Então, a área total vai ser 8 mais 8, 16, mais 4, 20, mais 8, 28 unidades de área. Beleza. Olha só um exemplo aqui para vocês também em uma situação que você pode usar os quadradinhos. E nesse caso seria bem difícil usar os quadradinhos, porque as figuras não estão centralizadas com a malha. Mas aqui a gente vai ter que descobrir a medida dele, tá? Esse eixo aqui, vertical numerado, e esse eixo horizontal numerado é do GeoGebra, tá? A gente chama isso de plano cartesiano. Esses são os eixos coordenados. Vocês vão trabalhar com eles no 7º. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o ponto que tem coordenada 6 e 3. Tá? Então, a abscissa, o nome desse eixo é abscissa e esse é ordenada. Abscissa 6, ordenada 3. Esse é o ponto 6, 3. O ponto 3, 6 é esse ponto aqui, ó. Coisa do 7º. Vamos voltar para o triângulo. Quanto que mede a base desse triângulo aqui, ó? Olha, se ela vai do 0 até o 5, então ela mede 5 unidades. Quanto que mede a altura dele? A altura é um segmento que vem do ponto mais alto, oposto à base, retinho, que nem esse que eu fiz, forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Essa medida aqui, ela é 5 também. Beleza, então a área desse triângulo vai ser 5 vezes 5 dividido por 2. Área igual 5 ao quadrado dividido por 2. 25 ao quadrado, a área vai ser 12,5. Isso. 25 dividido por 2, 12,5. Essa é a área desse triângulo. Beleza. Esse outro triângulo também, eu vou medir aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu vou descobrir quanto que mede a base. Do 7 ao 12 tem 5 unidades. E agora não tem uma reta que passe aqui, ó, por dentro dele e chegue até aqui. Então, o que que eu vou considerar? Eu vou considerar outra reta passando por fora. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou considerar que tem uma reta aqui. E até o ponto mais alto seria essa distância aqui, ó. Tá? E daqui até aqui é a mesma coisa que o outro, ó. 5 unidades também. Tá? Então, a área desse triângulo vai ser base vezes altura, 5 vezes 5, dividido por 2 vai dar 12,5, é a mesma área aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que calcula isso no GeoGebra depois. Como é que descobre a área no GeoGebra.
Mas o que eu queria mostrar aqui é que figuras, triângulos com as mesmas medidas, não importa o formato, vai ter a mesma área. Tá? Vocês não trabalharão com triângulos muito tortos assim. Geralmente ele vai estar certinho assim, ou vai ser um triângulo retângulo. Beleza, agora fica para vocês praticarem.